Graça e paz, amados, como é maravilhoso começarmos essa semana olhando para a Palavra de Deus e deixando a Palavra de Deus organizar a nossa vida, dirigir a nossa vida e que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus em cada detalhe do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Estamos olhando para Atos, capítulo de número 12, aonde a gente vê aqui a perseguição sobre a igreja e Herodes mata Tiago e prende Pedro com a intenção de matá-lo depois da Páscoa. Então, isso pareceu agradável aos judeus ali, então Herodes se anima e faz uma perseguição aos líderes da igreja com a intenção de acabar com a igreja do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha aqui, por que Deus livrou Pedro e permitiu que Tiago fosse morto? Temos no verso 5 que claramente Pedro estava guardado no cárcere, mas havia intercessão incessante da igreja pela vida dele. Será que a igreja não orou por Tiago? Será que a igreja só orou por Pedro? Será que Deus tem preferência de filhos e filhas? Quantas perguntas, porque hoje Deus permite que alguns morram e permite que outros vivam diante de lutas, diante de enfermidades, quando uma igreja inteira está orando. A gente precisa olhar no contexto geral e para compreender que Eclesiastes 3, o verso 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, há um tempo determinado. Por quem? O autor de todas as coisas, o nosso Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Duas palavras aqui nesse verso definem o agir de Deus: uma determinação e um propósito. Ao mesmo tempo, Salmo 139, verso 16, afirma isso. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha a palavra de novo aqui. Quando nenhum deles havia ainda. Então, é muito fácil da gente entender, difícil de aceitar. Por que que uns a igreja ora e o Senhor recolhe para a sua presença? Por que que outros a igreja ora e Deus os mantém vivo? Simplesmente a resposta é: porque Deus tem propósito. Por exemplo, o meu pai partiu deste mundo, foi recolhido para a glória com 53 anos. Eu já passei, eu tenho 54 anos que eu já vivi. Então, talvez poderíamos dizer uma pessoa nova. Eu hoje posso dizer, meu pai partiu novo. Mas Deus cumpriu o propósito dele. E Deus, quando tem propósito ainda, ele mantém a pessoa viva independente da sentença de qualquer lado que vir sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender por que Tiago foi recebido na glória e Pedro permaneceu. Deus não tinha preferência de um e nem de outro. O Senhor tinha propósito, Pedro ainda tinha propósito a cumprir. Tiago cumpriu o seu propósito até na morte. Assim como Estevão cumpriu o seu propósito até na morte. O Senhor agiu e continuou agindo através de Paulo e de tantos outros que presenciaram aquela morte tão trágica que foi de Estevão. Que Deus nos abençoe e a gente possa entender que há um tempo determinado e nós não sabemos esse tempo. E há tempo para todo propósito. Nós não sabemos o propósito. Com cada vida, nós podemos saber o propósito da nossa vida. Que Deus nos abençoe.